Olá, nesse vídeo nós vamos mostrar a vocês como fazer uma curva padrão. Nós vamos utilizar ácido gálico aqui como nosso padrão. Fizemos então algumas soluções de concentração conhecida, medimos a absorção delas em triplicata e fizemos o valor médio. Esses valores foram colocados na forma de um gráfico e aqui nós vamos então, com o botão direito selecionar um ponto desses, com o botão esquerdo abrir esse menu e vamos selecionar aqui opções de linha de tendência, linear já está selecionado, e vamos exibir a equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado no gráfico. E aqui então está a nossa curva padrão, está aqui a equação dela, o valor de R quadrado 0,996 é um ótimo valor para uma curva padrão. Além disso, duas outras quantidades que interessam a gente calcular é o limite de determinação e o limite de quantificação. Para determinar essas duas quantidades, eu vou precisar do desvio padrão do branco. O limite de determinação, então, vai ser calculado como sendo 3 vezes esse desvio padrão do branco, dividido pelo coeficiente angular da minha reta, o que vai dar 4 ppm. E o limite de quantificação vai ser 10 vezes esse desvio padrão, dividido pelo coeficiente angular da minha reta. O limite de determinação constitui o menor teor possível detectado de ácido gálico por essa curva padrão. Abaixo de 4 ppm, eu não posso afirmar se eu tenho ou não ácido gálico na minha amostra. Então, vai aparecer aqui abaixo do limite de determinação. E o limite de quantificação, 13 ppm, é o mínimo valor a partir do qual eu posso calcular o teor de ácido gálico correspondente na minha amostra, ou seja, abaixo de 13 e acima de 4, entre esses dois valores, eu sei que tem ácido gálico na minha amostra, mas eu não posso calcular numericamente esse valor, eu não tenho segurança para calcular ele. Abaixo de 4, eu não tenho segurança se tem ou não ácido gálico na minha amostra. E acima de 13, normal, está dentro do método, eu posso calcular o teor de ácido gálico correspondente. Se der abaixo de 13 e acima de 4, então vai ser abaixo do limite de quantificação LQ. Se der abaixo de 4, então vai vir abaixo do limite de determinação, abaixo de LD. Bom, nós podemos então usar a nossa curva padrão para determinar o teor de ácido gálico em algumas amostras. Por exemplo, aqui nós temos 3 amostras. Na primeira nós temos esse valor de absorção, está aqui o valor médio, e aí eu calculo então o teor do ácido gálico. Note que eu estou usando o inverso da equação da curva padrão. Já que eu tenho absorção, eu vou adicionar o coeficiente angular, coeficiente linear, e vou dividir pelo coeficiente angular. Então na primeira amostra eu tenho 85,2 ppm de ácido gálico, na segunda amostra eu vou ter 38,3 e na terceira amostra, por exemplo, que é uma amostra com teor de ácido gálico muito baixo, calculado pela reta, ele daria 3,3, mas como ele está abaixo do limite de determinação, eu indico isso no meu relatório como sendo um valor não detectado ou como estando abaixo do limite de determinação. Bom, é isso, espero que vocês tenham visto como montar então uma curva padrão, como determinar os limites de detecção e quantificação do seu método e como calcular os teores em amostras dadas a partir da curva padrão. Tchau!